Esta é a sensação que se tem. Fim do fim do fim. É o Brasil que vemos e sentimos hoje. A desesperança em todos os segmentos. O povo sendo roubado pelos maus empresários e dominado pelos poderosos, incluindo-se as instituições governamentais que nada fazem para coibir os sistemáticos abusos. Os devaneios que deram relevo arquitetônico quanto à característica da soberania de Brasília hoje se ressente da ressumação idealista de outros tantos que sonharam, fincados nos reflexos dos anseios de Montesquieu e Rousseau, dadas as profecias de otimismo nos destinos sociais firmados na democracia e pela liberdade máxima da Constituição do Poder. Paulo Bonavides, ao estruturar os lineamentos da democracia e da liberdade, o fez na imagem de Montesquieu e Rousseau. A sobriedade do primeiro, aristocrata, defensor do poder parlamentar, apóstolo da ideia representativa, aquilatador das instituições políticas, filósofo da observação, patrono ardente de um conceito de liberdade que é a espinha dorsal do liberalismo, e, de outro lado, o fanatismo de Rousseau, um sonho quase romântico de uma sociedade igualitária. Fim do homem acorrentado aos ferros da opressão. Autor perseguido, mas independente, pensador proibido, em suma, o paladino das liberdades proscritas, gênio às fidelidades aos pequenos e o amor aos oprimidos, contribuíram para a expurgação dos aproveitadores à época. Passado esse momento histórico, no período pós-guerra, 1945, pelas mãos do general Charles-André Joseph Marie de Gaulle, que foi um general político e estadista francês, no intuito de buscar a paz e a soberania da nação, expurgou os comunistas que se vestiam com roupagem estratégica pelo codinome de nazistas. Sim, os nazistas eram, sim, os mais ferozes comunistas. Nós, brasileiros, temos que encontrar a solução urgente para dar um basta neste programa instaurado sob os aplausos das incompreensões que molestam o povo, o desprezo dos ricos que ficam mais ricos, roubando o povo brasileiro, somado à maledicência dos poderosos que subjugam a sociedade sob a projeção de regras, fabricando leis desprimoradas à nossa tradição jurídica e até mesmo à dignidade moral e nacional. Necessitamos de um brasileiro tipo General de Gaulle, que tenha como assessores dois tipos de brasileiros como Montesquieu e Rousseau, e que se vistam pela sacralidade de catedrais visíveis no encanto melódico da democracia e acabem de vez com a irradiação afanosa dos que comandam a nação. É, portanto, no sentido de se levar a termo com fé e determinação. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação do grande patriota Rui Barbosa. Há tanto burro mandando em homens com inteligência que às vezes chego a pensar que burrice é uma ciência. Rui Barbosa, 1849-1923.
Em virtude dos acontecimentos direcionados ao impeachment de Dilma Rousseff e a trajetória de descumprimento da Constituição Federal no panorama da conjuntura nacional, para debater esta importante questão, convidamos o advogado Dr. Antônio José Ribas Paiva. Ele é pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos. Fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos. Fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. É presidente do Nacional Clube. Dr. Ribas, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. É sempre uma honra debater com um mestre do direito como o senhor. Mas você me elogia desta forma. É verdade. Eu fico até... já estou desarmado, porque eu estou diante de uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiração, não é? E é altamente importante no cenário jurídico da nossa pátria, que é o Dr. Ribas. Não chegamos a tanto, Não, mas chegamos agradeço as referências. Muito bem. Ribas, eu gostaria que você apreciasse um vídeo que nós selecionamos, não é? E depois, então, nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Sobre o deputado Alberto Fraga, do partido DEM, que ele falou o seguinte. Vídeo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, algumas coisas na vida a gente precisa entender. E é uma coisa que eu não consigo entender quando eu vejo esses movimentos gritando fora Temer. E após fazer algumas pesquisas e leituras nas redes sociais, a gente percebe o verdadeiro motivo do porquê do movimento fora Temer. A vocês que nos assistem pela TV Câmara, vejam bem, a Casa Civil descobriu que só aqui em Brasília, no Distrito Federal, existiam 45 mil pescadores que recebem o auxílio defeso. Esses pescadores devem ser do Lago Paranoá. Pode pescar de rede. Não tem cabimento 45 mil pescadores em Brasília recebendo auxílio defeso. E no Brasil inteiro, 500 mil. O MST, nos últimos 6 anos, o MST que não possui personalidade jurídica, ou seja, não tem CNPJ, recebeu, nos últimos 6 anos, 268 milhões de reais para invadir a terra do cidadão de bem. A UNE, a não tão pouca conhecida UNE, em 2011 e 2012, recebeu 44 milhões a título de dizer que são os perseguidos pela ditadura militar. Receberam, portanto, 44 milhões. A CUT, aquela que diz que tinha que pegar em armas, de 2008 a 2015, recebeu cerca de 345 milhões de reais. O Bolsa Família, que é a grande estrela do governo do PT, só de fraudes, em 2013 e 2014, ficou constatado 2,5 bilhões de reais em fraudes. Chegou-se ao número de 584 mil funcionários fantasmas. E para finalizar, em 2010, agora, quando o governo Temer assumiu o governo, demitiu 2.010 servidores comissionados, com salário, pasmem vossas excelências, com salários que variava de 8 a 24 mil reais por mês. São essas pessoas, deputado Raul, que estão indo para as ruas fazer o protesto do Fora Temer. São essas pessoas que perderam a boquinha e estão aí sem ter, querendo que volte a boquinha. Porque quando eles gritam Fora Temer, falta complementar e volte a minha boquinha, a minha mamata,
essa teta do governo acabou. Então, quando o deputado do PT sobe aqui na tribuna e fala fora Temer, ele tem que acrescentar e dizer o porquê que está havendo essas reclamações. Porque essas mamatas que eu acabei de ler aqui foram todas retiradas. E quero dizer aqui ao presidente Michel Temer, ainda falta muita gente ser demitida. E é gente de segundo escalão. São esses que estão sabotando o governo Temer. Por isso, olho vivo nessa turma e vamos passar a régua em todo mundo. Ou seja, fora Temer, não, fica Temer e fora o PT. O que você acha dessa declaração, doutor Ribas? O deputado tem razão. Eu acompanho a carreira desse deputado. Sim. Ele sempre defende o interesse público, né? Não o conheço pessoalmente, mas tenho acompanhado a carreira dele. Todavia, o Brasil não pode ser defendido pontualmente. Ele tem que ser garantido pelas suas instituições. Sim. As instituições não podem depender dos homens, são mecanismos garantidores da democracia. E são esses mecanismos que nós temos que corrigir. Certo. Porque se as instituições não correspondem aos objetivos, né, de proteger as pessoas, que não é nada mais do que isso, é proteger as pessoas. Se essas instituições não cumprem esse papel, nós temos que aprimorá-las. E é por isso que o debate jurídico é importante, porque os profissionais do direito têm a obrigação precípua de contribuir para o aprimoramento institucional. Certo. Daí a importância do seu programa. Sim. Não tem outro programa que faça isso. É porque aqui nós falamos a verdade, né, doutor Ribas? Isso é importante. E essa verdade é... Sem compromisso. Sem compromisso nenhum. Nós não temos compromisso nenhum com ninguém. E porque a sociedade necessita, não é, de saber as coisas que, afinal de contas, não são divulgadas pela mídia forte. É verdade. Não é verdade? Verdade. Muito bem, doutor Ribas. Eu queria que você me dissesse o seguinte. Vamos agora analisar o impeachment da presidente Dilma? Por favor. Ótimo. Por favor. Eu vou remeter a nossa lembrança ao impeachment do Collor. Sim. 92, né? 92. Ele foi impedido em razão de uma irregularidade por ter recebido uma perua Fiat Elba. Sim. E perdeu o mandato. E quase foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Naquele episódio, houve uma irregularidade formal, porque ele havia renunciado, mesmo assim, a Câmara resolveu continuar com o processo. Com o julgamento. Quando o correto seria ter suspenso o julgamento, claro, ele claro. saiu, não é mais presidente, não poderia ter sido julgado Claro. como presidente. Claro. Aquele tempo foi a Fiat Elba, mas ele devia muito mais do que a Fiat Elba, né? Depois, no decorrer da vida política dele, muito embora ele tenha sido absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, ele demonstrou não ser um homem de confiança para o trato da coisa pública. A Dilma é a mesma coisa. A Dilma, ela nunca foi eleita para cargo nenhum antes de ser presidente da República. Ela Ele diz sempre... cargo político, né? Político, exatamente. Ela sempre esteve como assessora administrativamente. Foi escolhida, talvez por isso, para suceder o Luiz Inácio. Agora, antes da presidência, ela já tinha fundado a Petrobras, né? Inclusive, ela autorizou a compra daquela usina Pasadena, Sim. que pode causar um prejuízo irreparável para a Petrobras. Né? Sim. Já deslustrou a Petrobras, agora pode até inviabilizar a empresa. Sim. E, então, as pedaladas, como disseram, as pedaladas foi o mínimo que foi utilizado como cavalo de batalha para requerer o impeachment dela. E foi acolhido não só por esse fato isolado, é porque todos os votantes do impeachment tinham consciência da incapacidade dela
Sim. a ser o primeiro árbitro da nação. Sim. Então, o impeachment foi bem aplicado, Perfeito. mas tem uma observação. Ótimo. Mas ele foi apenas a salvação da classe política, a salvação do regime do crime organizado. Porque eles defenestraram a dona Dilma, que era o 2 de paus, né? E continuaram com o jogo, com o seu baralho viciado. Porque o Brasil não melhorou depois da saída da Dilma e nem depois da saída do Collor. Então está evidenciado pela história que o impeachment não resolve se as instituições não forem aprimoradas. Bem, doutor Ribas, eu vou agora prolongar um pouquinho em uma pergunta diante daquilo que o senhor acaba de nos informar. Eu gostaria de saber o seguinte, particularmente, o que o senhor acha da traição de um político? Porque, veja, a Dilma Rousseff, ela é política, ela se tornou política. Não é? O que o senhor acha da traição à pátria? Veja, felizmente nós temos legislação que tipifica isso. Sim. Não é? Eu quero me reportar ao Código Penal Militar, especificamente no artigo 142, que ele trata da tentativa de entregar parte do território nacional a interesse estrangeiro. Como o Brasil é um país mineral e agrícola... Mas esse não é especificamente aos militares? Não, porque existem crimes propriamente militares que tipificam o crime do militar. Sim. Por exemplo, abandono do posto. Sim. Agora, existem os artigos que tratam de crimes impropriamente militares, que obrigam a todos. Mas o senhor falou no território nacional, né? Sim. Então, obrigam a todos. Por exemplo, um civil, ele pode cometer esse crime de tentar entregar parte do território nacional em interesse estrangeiro. E eu quero lembrar que o subsolo é parte importantíssima do território nacional, Claro. até porque ele pertence à União. Claro. Não é isso? E ele detém as riquezas, a garantia de futuro do Brasil potência. E eu ouso dizer que, desde o Estado Novo, nenhum presidente defendeu adequadamente a questão da riqueza mineral brasileira. E os políticos de hoje fazem vistas grossas à entrega da riqueza principal do país, que são os minérios estratégicos. Pouca gente sabe, mas é muito importante que esse conhecimento seja disseminado, porque os brasileiros estão sendo mantidos artificialmente na pobreza pela sua classe política. Por acaso o senhor está se referindo ao Nióbio? Também. O Nióbio é importante porque ele dá um prejuízo médio de 100 bilhões de dólares para a economia brasileira. Desde 1958, quando a companhia foi fundada, a CBMM de Araxá. E se você fizer as contas, dá um PIB americano de prejuízo para a economia brasileira de 58 para cá. Isso é inadmissível. Então, inclusive, e infelizmente, os próprios presidentes do regime militar, né, dos governos militares, ou não sabiam ou fizeram vista grossa para o problema. E isso continuou com essa tal de Nova República, Sim. de 85 para cá. Então, literalmente, o povo brasileiro é mantido artificialmente na pobreza pela sua classe política. Essa é a pior traição. Por quê? Porque a vida que você não teve é um prejuízo em conforto, em saúde, em educação, irreparável. Durante toda essa história brasileira, eu ousaria dizer até da República para cá, e não sou monarquista, é uma análise histórica, Sim. simplesmente, o Brasil tem sido traído pela sua classe política. Sim, sim. Quando houve a ruptura com a proclamação da República, nós vimos afastada da coisa pública a elite monarquista. Sim. Posteriormente, mas naquela época
não houve um grande problema no trato da coisa pública, porque a elite monarquista foi substituída por uma elite republicana. O próprio Rui Barbosa fez parte do primeiro gabinete. Sim. Agora, em 29, a elite moral, intelectual e econômica do Brasil faliu. E retirou-se da vida pública para reconstruir o Brasil e a própria vida. Sim. De 29 para cá, do século passado, 1929 para cá, nunca mais a verdadeira elite brasileira se dedicou à coisa pública. Então nós tivemos uma sucessão de gente incapaz, de gente mal intencionada. Tivemos pouquíssimos estadistas na história do Brasil. Brasil, colônia. A partir de 1808, nós tivemos aqui Dom João VI, um estadista. E Dom Pedro I, estadista. Dom Pedro II, estadista. O próprio Getúlio Vargas, que teve um fim tão desagradável, cruel. Mas era um excelente estadista. Era um estadista, porque ele pensava a coisa pública. Claro. O Juscelino, ele com todos os equívocos que ele cometeu, ele conquistou o Brasil, ele integrou o território nacional. Porque antigamente, antes de Brasília, o sujeito para vir do norte para cá tinha que tomar um navio, vinha pela cabotagem, tomava o Ita no norte, né, que tem até a música, e chegava aqui de navio. Então existe também aquela música, peguei um Ita no norte, exatamente. Então Juscelino eu considero também um estadista, né? Porque ele é o homem que teve a visão para integrar o território nacional. Isso foi muito importante. Aí, a partir dessa integração, a colonização foi mais intensa no norte do país. Hoje nós temos uns 25 milhões de habitantes na Amazônia. Na época nós tínhamos 2 milhões de pessoas. Quer dizer, nós estávamos vulneráveis, né? A Amazônia praticamente estava perdida. Porque aquilo que você não tomar conta, você perde. Claro, né? claro. Então, tudo isso está sendo traído pela classe política. Toda essa história de Dom João VI para cá, o sacrifício dos patriotas, o sacrifício dos emboabas, tudo isso vem sendo traído pela classe política. Eu diria contemporânea, não são só esses que estão aí, não é? De 29 para cá não se fez nada pelo Brasil. O sacrifício também de Duque de Caxias. Sim, Caxias fez de tudo para integrar o território nacional. Claro. Ele foi a mão firme e suave que manteve o território integrado. Claro. Sem Caxias nós não teríamos o Brasil nessa dimensão, não é? Então, nós temos que ser muito verdadeiros e desmistificar conceitos equivocados. Certo. Existem os pecadores e os inocentes, só que não no trato da coisa pública. Porque aquele que se dedica à coisa pública não tem o direito de ser inocente. É verdade. Não é? A presidência da República, principalmente, ela não é lugar para inocentes ou mal intencionados. Claro. É lugar de gente arguta que defenda o país com a própria vida. Antes de fazer a outra pergunta, que é sobre o Michel Temer, sobre o governo, a legitimidade do governo do presidente Michel Temer, eu queria que você, como você trouxe uma novidade importante aqui, essa da traição do Código Penal Militar, só por curiosidade, a pena desse artigo, ela gira em torno de quantos anos? A pena mínima é 20 anos. Mínima, 20 anos. 20 anos. Vai até 30 a máxima. Mas tem uma observação importante. Em tempo de guerra, aplica-se o artigo 357, cuja pena máxima é o fuzilamento. Fuzilamento. Bom, mas nós não temos, então, esta noção de crime, não é de crime, é de pena de morte, né? Não, está em vigência. O Código Penal Militar tem 9 artigos que prevêem a execução. A pena de morte, sim. Por fuzilamento. E, especificamente, todos esses ex-presidentes estão sujeitos ao fuzilamento. Por quê? Porque nós hoje vivemos... O senhor está trazendo uma informação muito importante aqui. Sim. Todos eles estão sujeitos a esse fuzilamento. Estão sujeitos porque incurso nas penas do artigo.
Muito bem. Veja, eu tenho que chamar agora um pequeno intervalo, mas depois eu vou prosseguir com esta sua informação preciosíssima e também agregada àquela, não é, sobre a legitimidade do governo Michel Temer, tá bom? Pois não. Aguarde que logo, logo retornaremos. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Júris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa, reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do Júris. O Júris é seu, é nosso, é de quem ama a justiça. Retornamos. Hoje conversando com o excelente advogado, Dr. Ribas Paiva. Dr. Ribas, o senhor estava conversando conosco a respeito daquela ideia, quando eu lhe perguntei da traição. O senhor então falou do artigo 142 do Código Penal Militar e agregou o artigo 357. Continue, por favor. Bom, o 357 é previsto para tempo de guerra. Só que hoje o conceito de guerra é diferente. Nós estamos vivendo a guerra de quinta geração, que é a guerra por todos os meios, menos o convencional. Então você pode destruir um país comercialmente, como se ele fosse bombardeado, né? E o Brasil, por ser potência natural, né, pelo território, pela população e por recursos minerais, ele é alvo de guerra de quinta geração, sempre foi. Então nós temos bolas de ferro nos pés que impedem o desenvolvimento do Brasil. Então nós estamos em guerra de quinta geração. Então aplica-se a todos os presidentes vivos, presidentes e ex-presidentes vivos, o artigo 357 com o artigo 142. Por analogia, então? Não é analogia, é guerra mesmo. Olha, exemplos de guerra de quinta geração. A destruição da malha ferroviária imotivadamente. O motivo foi acabar com a logística. Sim. Nós não temos navegação de cabotagem. As hidrovias não são aproveitadas. Sim. Tudo isso é proposital. Inclusive as obras de arte arquitetônicas, elas são voltadas para isso. Por exemplo, eles fazem pontes baixas para impedir a navegação fluvial. Quando é impossível fazer uma ponte baixa, eles fazem ponte alta com uma pilastra no meio, para que você não possa usar o rio. Então isso é feito É propositadamente? proposital, é guerra de quinta geração. Sim. As reclusas são estreitas para tornar inviável o transporte de muita carga. Tudo isso é guerra de quinta geração, com a colaboração da classe política brasileira desde sempre. Sim, mas como se pode coibir esse tipo de coisa? A nação precisa de intervir constitucionalmente no processo político, porque a classe política está envolvida nisso. Estão todos incursos no artigo 357 do Código Penal Militar. Eu não quero parecer radical, mas se está escrito, nós temos que falar. Não é verdade? Claro. E nem, porque a lei penal existe para refrear o impulso das pessoas, não é para punir ninguém. Não é isso? Claro. É por isso que a ameaça do Estado tem que ser proporcional à ofensa. Sim. E o pior crime que existe é a traição à pátria, que está sendo perpetrada pela classe política brasileira. Então nós nação, nós povo brasileiro, temos que intervir no processo político
com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal, para corrigir o rumo das coisas. Nós temos que aprimorar as instituições, afastar os traidores da coisa pública. E, a partir de um governo de transição... Mas numa democracia onde nós temos o voto livre, a consciência do voto livre, o senhor acha que é possível? Não, a questão é o seguinte... Eu acho que nós temos que afastar através do voto. Então, o povo brasileiro tem que estar atento, não sei, agora me passou isso pela cabeça, e não votar nas pessoas complicadas, essas que são transparentes, não é? Com ideologias mais avançadas, tipo comunista, por exemplo. Sim, o comunismo realmente é o império do mal. É, o império do mal. Por quê? Porque nós temos que analisar o que eles fizeram. No século XX, a tragédia do século XX deveu-se ao pluralismo, tanto comunista Claro. como nazista. Não, mas o nazista era um codinome, não é, que eles usaram para esconder o comunismo da época. Exatamente, Não é exatamente. Então, veja, no terceiro milênio, nós não podemos cometer os erros do século XX. Claro, O século XX, até óbvio. 1914, foi uma maravilha, é um paraíso na Terra. Certo. Dia 11 de agosto de 14, começou o século XX. 14 anos depois da virada do século, Sim. começou o século XX e não parou mais a tragédia. Foi uma guerra permanente Sim. que ainda nós sofremos os resquícios dessa guerra. Então, o que temos que fazer? Temos que aprimorar as instituições e deixar muito claro o conceito de democracia. Mas isso é o presidente da República que tem que agir imediatamente? Não, nós nação brasileira, é que O temos povo. que ajudar o presidente. O povo, claro. Temos claro. que ajudar o presidente. Mas ele está legitimamente no governo? Antes eu quero asseverar o seguinte, que democracia é segurança do direito. Sim. Nós não temos hoje segurança do direito no Brasil. Então o Brasil não é um país democrático. Impõe que nós ajudemos o presidente da República, seja ele legítimo ou não, a concretizar as mudanças necessárias. Não, na minha pergunta, a pergunta que eu fiz se é legítimo é porque eu quero afastar esta ideia maluca, né, desses comunistas que pensam em golpe. Não houve nada de golpe, porque foi cumprida a Constituição. Veja, o impeachment foi um processo legítimo, legal, Claro. muito mais bem aplicado do que o Collor, no Claro, tempo do Collor, claro. como nós já tínhamos dito. Mas a ilegitimidade que paira é da classe política no exercício do poder, Sim. sem a fiscalização do exercício desse poder. Então, o Lava Jato é a pontinha do iceberg do que fizeram contra o Brasil, que só trata de dinheiro. Dinheiro é papel. E o futuro da nação, e o presente da nação, porque o nosso povo não merece viver na miséria e nem sob o crime que nós vivemos. Não, mas você colocou muito bem, doutor Ribas, essa parte econômica que naturalmente coíbe as manifestações de vontade de um povo livre, não é? Essas coisas que você colocou, a obstaculização, por exemplo, dos espaços, né? Dos espaços, né? Esse poste numa ponte, isso Traição. É traição. Traição. É traição, é traição. E, não, gastaram o nosso dinheiro, bilhões de dólares, Sim. para estrangular a logística do Brasil. Muito bem. Eu tenho uma pergunta mais a fazer a você. Veja só, doutor Ribas. Poucos dias após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, agora quando o Lewandowski passou para a Carmen Lúcia, presenciamos discursos contra corruptos, estando muitos deles presentes, inclusive. Qual a sua percepção a respeito desta convivência e como o senhor analisa o desempenho dos tribunais superiores? Certo. Isso foi um jogo de cena, porque o nosso problema não é corrupção, é traição à pátria, que é o fato gerador da corrupção. A corrupção é mera consequência da traição, porque o nosso sistema político ele não tem defesas contra a traição à pátria. Agora, a questão dos tribunais superiores... É isso que nos preocupa. Os tribunais superiores são políticos. Como é que você pode agir politicamente quando o que vige é o governo do crime organizado?
Então nós estamos massacrados, tanto pelos tribunais superiores como pelos outros poderes da República. Sim. É um massacre. Eu fico muito satisfeito, viu, doutor Ribas, de trazê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco, Obrigado. porque eu sei da sua capacidade, sua competência, da intelectualidade que o senhor desfruta no nosso meio. Então, estas proposições que refletem a coerência que nós estamos vivendo, a sociedade, às vezes, não está atenta. E não está atento. Então, esse é um programa elaborado exatamente para isso, para mostrar à sociedade, não é, determinadas coisas que ela não está acostumada a ouvir da mídia forte. Correto? Perfeito. Muito bem. E agora eu quero que o senhor me diga o seguinte: vê alguma melhora no desempenho dessas instituições brasileiras? Só com a intervenção constitucional. Por quê? Porque o poder não pode estar na Intervenção própria... constitucional significa a presença dos militares, é isso? Não. É a sociedade tendo como instrumento seus organismos de força, seus instrumentos de força, que são os exércitos. Perceba bem, caro telespectador, a proposta do nobre e culto doutor Ribas Paiva, ela não reflete a presença dos militares do poder, mas é uma outra visão. Por favor, continue. Exatamente. É a intervenção da sociedade, da nação, através dos seus instrumentos de força, que são os exércitos. Porque o exército existe para defender a coisa pública. É uma instituição nacional. São os representantes da vontade do povo. Isso é um instrumento De força da nação. força da nação. Exatamente. Claro. Mas não para dirigir a nação. Não, eles não têm essa profissão. Olha aí que maravilha, é isso mesmo. A profissão Concordo. deles é a guerra. Concordo. Eles são profissionais da guerra. Claro. É o braço forte. Né? Claro. Nós estamos precisando mais de braço forte agora que mão amiga. É no hino Não é nacional. verdade? Então, essa é a questão. Nós, nação brasileira, precisamos intervir no processo para afastar os traidores e aprimorar as instituições. Tá. Então, esta é a sua proposta de melhorar as instituições. Sim, não tem Muito outra bem. forma. Muito bem. O ex-presidente Lula fez uma crítica aos concursados elogiando a classe política. Veja só. O senhor percebe um risco na atuação corporativista desta classe política? A classe política é que é o poder. Mesmo os políticos que não exercem mandato, são aqueles que dirigem, os dirigentes dos partidos políticos, são inimigos do Brasil. Porque eles impõem a ditadura do crime à nação brasileira. Nada justifica que um povo de um país rico Então viva na são miséria. várias facções criminosas. Sim. Não, é uma só. Porque... Mas espera um pouquinho, é uma só, mas tem que ter um chefe. Não, o chefe normalmente é o que está mandando, né? Visivelmente mandando, mas nem sempre aquele que manda realmente sai no jornal. Sim. Existem influências várias. Porque o crime aproveita a quem? Aqueles que lucram com a balbúrdia. Não é verdade? E eu ouso dizer é o lucro econômico, que né? esse crime ele tem origem nos barões internacionais, que criam esses falsos líderes criminosos, que financiam, porque a grande mídia só abre espaço para o bandido. Não é? Porque boa notícia não vende jornal. Não vende jornal, tem razão. Não é? Se eu falar correu tudo bem, o sujeito vai ter que vender o jornal por quilo. É verdade. Não é? Tem que sair uma desgraça qualquer. E o Brasil é uma sequência disso aí. Então o Brasil é uma sequência de desgraças. Sim, senhor. Provocadas pela classe política que recebe ordem dos barões internacionais. Pela classe política. A traição. A traição é isso. Então quer dizer que quando nós ouvirmos um político falar pela televisão, nós temos que tomar muito cuidado. Todo cuidado. Todo cuidado. Todo cuidado. E às vezes nós não conseguimos perceber, não é? Ter assim, uma percepção eloquente, não é? Sobre aquilo que ele pretende passar para o público, ou seja, uma lavagem cerebral. Exatamente. Agora, o problema aí que eu vejo é o seguinte, a legislação eleitoral, ela cuida muito bem dos políticos e dos partidos políticos, mas ela despreza o eleitor. Claro. Porque ela não garante ao eleitor a liberdade de escolha.
Porque aí é uma ditadura, né? Uma ditadura. É um autoritarismo. Exatamente. Então, nós não temos legislação, não temos nada. O que nós precisamos é intervir constitucionalmente para garantir a segurança do direito. Muito bem colocado. Eu estou bastante satisfeito que o telespectador está acompanhando o nosso raciocínio também. Muito bem, eu tenho muitas perguntas a fazer aqui ao senhor. Né? Diversos estados do Brasil solicitaram a presença do Exército Brasileiro para garantir a lei e a ordem. O senhor vê nesses atos uma clara demonstração da falência dos estados na luta contra o crime, na defesa da população? Da sociedade, enfim? Veja, em primeiro lugar, existe previsão constitucional para intervenção no ente estadual. Não é? Quando ocorrem esses distúrbios que comprometem a ordem pública, que é o patrimônio jurídico mais importante para a sociedade, a ordem pública. Né? No artigo 144, Sim. se não me engano, da Constituição, diz lá que é direito e dever de todos. Sim. Então, existe previsão constitucional para isso. Mas isso está acontecendo a miúde porque o crime criou zonas liberadas que comprometem, que relativizam o poder do Estado. Sim. Em razão disso, não temos democracia, porque o crime está no poder da República. Quer dizer, democracia, então, ela está oculta ou então ela é, naturalmente, uma bolha de sabão? É uma bolha de sabão. Muito bem. Olha, por diversas vezes o senhor utilizou a expressão governo do crime organizado. Sim, me diga agora se a Lava Jato influencia nessa sua dicção. A Lava Jato é a espada de Damocles na cabeça da Sim. classe política, não é verdade? É o que estava faltando. Só que nós temos que institucionalizar a espada de Damocles, estabelecendo mecanismos de fiscalização do exercício do poder. Sim. Então, E quer dizer- só, repito, Sim. só através da intervenção constitucional, porque a classe política não vai querer se criar mecanismos contra o seu poder. Sim, então quer dizer que o senhor pretende que aconteça naturalmente um exercício de um poder instituinte. Perfeito, é isso mesmo. E veja, a proposta seria uma junta governativa, que seria um governo de transição. Mas esse governo de transição pode ser o próprio Michel Temer. Sim. O que é importante, e ele sozinho não consegue fazer Mas seria uma intervenção constitucional. da nação. Porque o Michel Temer sozinho, ele não tem poder, não Não, reúne é. poder suficiente para mudar nada. É. Então nós podemos até fazer intervenção com o Michel Temer, com o presidente. Quer dizer que essa história, por exemplo, eu vou fazer essa colocação porque nós somos coerentes. O senhor é um eminente constitucionalista, e eu aqui faço a minha posição no sentido de levar conhecimento à sociedade, tudo aquilo que está acontecendo, traduzindo esta fase oculta. E hoje nós estamos traduzindo através da sua brilhante exposição. Obrigado. Mas é verdade, isso é verdade. Então eu gostaria que ficasse bem claro. Esta possibilidade de intervenção constitucional, ela pode ser manifestada pelo presidente Michel Temer. Ou por outros que o coloquem como governo de transição. Certo. Nós nação brasileira, podemos nomear uma junta governativa, que é o governo de transição, ou indicar o próprio presidente Temer para governo de transição, e a nação é que fará as reformas institucionais garantidoras da verdadeira democracia, que é a segurança do direito. Quer dizer, então, que essa história do fora Temer, como nós vimos no início do programa, daquele deputado, a gente tem que corrigir isso e dar ao povo a segurança de que o Temer poderá modificar o país, dando ao povo brasileiro a real democracia. Desde que o povo participe da intervenção. Sim, o povo tem que participar. O povo intervém, confirma o presidente Temer como governo de transição, as forças patrióticas aprimoram as instituições, adequando-as Sim. de instrumentos necessários tanto para o seu autoaprimoramento como para a garantia dos espaços públicos. Sim. Não é? Porque o Estado é um ente ficcional. Se nós não tomarmos conta dele, ele não vai nos servir.
E é o que está acontecendo hoje. Claro. Muito bem colocado. É por isso que eu trouxe o senhor aqui. Para o senhor falar exatamente o necessário no tocante ao problema nacional. O problema nacional é esse, o senhor tem toda a razão. Que tem solução. Tem solução. Basta a vontade. A vontade nossa e das Forças Armadas. E as Forças Armadas. Porque é o nosso instrumento, são nossos mandatários de força. Claro. Bem, meu querido amigo e nobre profissional do direito, eu estou encantado. Cada vez que eu ouço você, eu fico pensando no bom que seria nós termos estas colocações todos os dias em horário nobre na televisão, ao invés daquelas barbaridades que ouvimos. Então, a sua palavra é uma palavra importante. E eu, como estou finalizando o programa, eu quero entregar, antes de finalizar, eu quero entregar a você um presentinho, uma lembrancinha do Direito à Justiça em Foco, que está aqui. Muito obrigado. E também um livro, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que eu fiz a tradução, e a Quartier Latin é quem editou esse livro. Não é? Muito obrigado. E agora eu peço as suas considerações finais. Eu volto a insistir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de eu poder externar o meu pensamento para um desembargador que, de conhecimento, saber jurídico, a conversa flui mais facilmente, não é verdade? E depois eu quero reafirmar o ponto essencial. Nós temos que intervir constitucionalmente para salvar o Brasil do crime. Sem isso, não há futuro para a nação. E da traição também. Não, o crime de traição, que é o pior crime que tem, é o fato gerador de tudo. Sim. Né? A traição à pátria. E quero até conclamar o presidente Temer a colaborar com a salvação do Brasil. Era isso que eu queria falar. Muito bem. Eu fico muito grato a você. Torno a dizer, a sua palavra aqui é muito importante. E ela passou de uma maneira bem lúcida para os nossos telespectadores, para a sociedade brasileira. Obrigado. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do iluminado Papa Francisco. Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, cristãos, não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Quero agradecer mais uma vez o nobre e culto advogado Antônio José Ribas Paiva por dividir conosco seus conhecimentos sobre esta atual conjuntura nacional. Muito obrigado, Ribas.